Gênesis 50, versículo de número 20, parte A do versículo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou, tornou em bênção. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero retornar mais uma vez a este personagem, a este livro, para falar as mãos de Deus, ou seja, as tuas mãos dirigem meu destino, é o título da mensagem. Tuas mãos dirigem meu destino. Glórias ao Senhor. Glórias ao Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. A vida de José é uma prova incontestável desse título, que as mãos de Deus dirigem nosso destino. Mesmo quando enfrentamos, como ele enfrentou, reveses, e somos golpeados pela maioria, pelas maiores injustiças, eu posso assim dizer, por coisas que não se explicam. Ainda assim, somos o alvo da generosa providência de Deus. Eu sempre falo, repito, e isso é muitas mensagens que você ouvir, você vai sempre, de algum momento, ver uma repetição de alguma frase, porque eu creio assim. O dia que alguém deixar de crer dessa forma, a fé perde razão. Eu creio que há um Deus que dirige todas as coisas. Eu creio, irmãos. Se Deus não dirigir a minha vida, então o que eu faço é inútil. Então o preço que eu pago, estou perdendo aí muitas coisas que humanamente dão prazer. Não levam a nada no final, leva a colher coisas que não, até destruição. Mas, como não existe um Deus, como não existe alguém que corrige, se a pessoa pensar assim, então, o dia que eu perder esse pensamento, ou o dia que alguém perder essa visão da soberania, da direção de Deus, de que Ele dirige, que a sua mão generosa, providente, dirige nossa vida, então, é isso que tem sustentado e sustentou muitas pessoas ao longo da jornada. Davi foi um homem sustentado por esta confiança. Quando, depois de ungido por Samuel para ser o rei de Israel no lugar do rebelde, rejeitado Saul, um dia ele teve a oportunidade de se livrar do problema. Por duas oportunidades, Deus colocou Davi em suas mãos. Numa delas, ele entra numa caverna para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens, que eram homens valentes, além de ser valentes, eram revoltados com o próprio Saul, porque eles tinham fugido do exército de Saul. Porque Saul era um rei que tratava mal seus súditos. Eram ali os endividados, lembra? Seu exército eram de homens terríveis. Foram transformados pela vida de Davi. Foram transformados pela vida desse homem. Na segunda oportunidade, nesta, eles disseram, olha, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Esse é o dia, vai lá, mata ele. Dá uma só, uma espadada só, corpo para um lado, cabeça para o outro. E ele foi, mas creio que no meio do caminho o coração bateu forte e ele cortou somente um pedaço da orla do seu manto. Ele podia ter terminado ali com o problema.
Nessa oportunidade, ele impediu os homens de matar Saul, os homens iam matar. Ele disse: olha, não vou tocar nesse ungido do Senhor. O dia dele vai chegar. Nas mãos dos filisteus, o dia dele vai chegar. Ou seja, é Deus quem vai fazer. Davi acreditava que, apesar daquela situação terrível, Deus estava governando. Que Deus mesmo iria resolver a situação. Na segunda oportunidade mais clara foi quando eles estão num local e vão dormir, vê um sono profundo, Davi está em outro lado, aí o sono é tão profundo que a Bíblia diz, veio um sono de Deus. Davi foi até o arraial com um soldado, um oficial do seu lado, e o oficial disse, Senhor, o rei, deixa eu atravessá-lo, vai ser com a espada, vai ser uma só. Eu enfio a espada nele, vaso e já era. Davi, não toque, não faça. Por que ele tem essa atitude? Porque ele sabe que Deus está governando a sua vida. Que o que Deus determinou vai acontecer. Então, esse tipo de fé, esse tipo de confiança, esse tipo de postura diante do próprio Deus tem sustentado inúmeras pessoas ao longo de sua caminhada, nos vales, nas respostas que não vêm tão claras, se é que vem. Sustentou Jó quando no meio do seu livro ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Tem sustentado e tem feito pessoas negar a si mesmo e confiar nesse Deus. Porque ele entende que sua mão, que ele é alvo da mão generosa do Senhor, que sua mão providente ou essa generosa providência divina vai conduzir a sua vida para um propósito definido pelo próprio Deus, que está seguro. O que nos sustenta quando tudo parece não ter razão de existir? Quando os ventos vêm, é que Deus está no controle, irmãos. Não é a igreja, não é o ministério, é isso que nos sustenta. E essa postura tem sustentado inúmeros servos de Deus ao longo desta caminhada, desta jornada. É essa confiança. Glória a Deus. José, mesmo amado pelo pai, foi odiado pelos irmãos, que por sua vez maquinaram seu mal e o venderam para uma terra estranha, nós sabemos, para o Egito. Venderam-no a uma caravana de ismaelitas. No Egito, ele foi exposto numa feira de escravos. Foi comprado pela providente mão de Deus pelo comandante do exército do Egito, Potifar. Olhou para José e falou, esse camarada serve. Ele investiu em José. Botou José para trabalhar na sua casa. Deus prosperou tanto este homem, mesmo sendo ele um escravo, que a casa deste homem foi melhor do que acertar na loteria, ganhar um grande prêmio, ganhar na Mega Sena. Potifar olha e tudo na sua vida prospera. O que ele faz? Um bom investidor, tem uma visão acurada. Onde esse cara põe a mão, prospera. Ninguém quis saber da origem dele de antemão. Ninguém quis saber quem eram seus pais, porque ninguém quer saber nada sobre um escravo. Tanto é que ele só veio a saber que José tinha família depois de pelo menos 2 anos, ainda na época da fome. Uns 15 anos, talvez mais. Ninguém perguntou, ninguém quer saber. Comprou, é meu, acabou. Não importa a origem, é escravo, então na mente é um João ninguém. Mas aquele homem
entrou na casa de Potifar e a bênção. Depois que parecia que tudo estava bem, ele foi traído pela esposa do patrão. A patroa o traiu para se vingar por ele não ter cedido aos seus assédios sexuais. Na prisão, depois ele é esquecido por um amigo. Imagina um amigo, alguém que interpretou os sonhos. Se bem que eu acho que esse esquecimento tinha a ver com a providência de Deus, mas foi esquecido por 2 anos. Um homem que só experimentou reveses. Parecia, como resumo dessa introdução, que os melhores anos de sua vida estavam sendo desperdiçados num amontoado de problemas sem solução. Parecia que os melhores anos da vida de José estavam sendo desperdiçados num amontoado de problemas sem solução. Meu Deus! Arrancado da casa dos pais, traído pelos irmãos que desejaram a sua morte, assassinado, se não na prática, mas no coração pelos irmãos, vendido como escravo, traído pela patroa, esquecido pelo amigo do qual interpretou os sonhos. O que esse homem esperava do futuro? A leitura que ele poderia fazer era esta, de que a sua vida, os seus melhores anos, a sua juventude estavam sendo desperdiçadas num amontoado de problemas sem solução. Quantas vezes, já não nos sentimos assim, presos a situações que, sinceramente, não somam mais absolutamente nada, ou em problemas que parecem dissolúveis, como se estivessem condenados a viver naquela situação. Quantas vezes? É comum isso ocorrer. Talvez esteja falando algumas realidades neste momento, diante de situações que só Deus conhece. Temos a impressão que a nossa vida, nossos sonhos, alvos, objetivos, carências, tudo, nunca vão ser realizadas, ou que a nosso vigor, nossa força, aquilo que temos de melhor, estão sendo desperdiçados e estamos, então, perdendo como alguém que está preso pagando por seus delitos, perde ali muitos anos da vida. A gente passa, às vezes, por isso. E isso é uma realidade para muitas pessoas. Contudo, no meio desse nevoeiro de incertezas que estavam, ou que envolvia José, estava a mão providente de Deus. Contudo, no meio desse nevoeiro que envolvia a vida deste jovem israelita, a mão de Deus estava ali agindo. A sua mão estava no controle. Deus estava agindo através deste homem. Mas quando José descobriu isso, ele tinha uma certa desconfiança de que Deus estava dirigindo, mas às vezes chega uma situação e você fala, pronto, o sonho acabou. Eu penso que para ele, quando ele foi parar dentro da masmorra, já acabou. Porque nós sempre achamos que determinada situação em que chegamos é o fim dos nossos sonhos. Guarde essa frase. Josué não é diferente de mim, de você, não foi, como não somos dele. Até na casa de Potifar, talvez ele tenha se iludido com os sonhos que Deus lhe dera, os dois. Porque os sonhos sempre mostravam ele como comando. E de repente ele começa a mandar na casa de Potifar.
De repente, o patrão e a patroa, até antes dela se encantar por ele, a patroa, ele comanda tudo. Talvez tenha lembrado, então, a interpretação, eu estou apenas conjecturando. Então, dando asas ao pensamento, não era meu pai e minha mãe que ia se curvar, mas Deus estava falando de outra situação espiritual, por vir na frente, era Potifar, que me tem como filho e tudo a criadagem. Talvez ele isso tenha passado pessoalmente, porque isso acontece conosco. E ele disse, está se cumprindo o sonho que Deus tem me dado. Ele nunca imaginou que Deus tinha algo muito maior, porque nós somos humanos, José. Olha, eu posso dizer para você que é uma grande possibilidade que eu estou conjecturando seja uma realidade. Ele nunca imaginou que ele iria ir mais fundo, que lá não era o patamar de Deus, que lá era provisório. Diga ao seu vizinho, a situação que você esteja passando, seja qual for, é provisória. É provisória. Igreja, ouça a voz de Deus. Cada manhã, cada pregação bíblica, né? Pregação bíblica. Ouça a voz de Deus. Mas a gente se ilude. Obviamente, tudo aquela situação que José estava vivendo na casa de Potifar, numa interpretação, não precisa ser muito espiritual, tinha a ver com o sonho deles. Faraó e a patroa, que nem nome foi dado a ela, também vai dar nome a quem não presta, né? Na Bíblia não ia dar. Pai e mãe, porque adotaram José, ainda mais quando aquele camarada põe a mão em tudo, a bênção. Você é meu filho. E toda a criadagem, quando José chegava, porque José passou a ser o mordomo, só abaixo do próprio patrão e a patroa. E ele teve um sonho assim. Ele interpretou, e seu pai interpretou na época, como se fosse os seus pais e seus irmãos. Mas é espiritual. Olha, está se cumprindo. Por isso que Deus me deu sonho. De repente, aquela patroa que ele respeitava como mãe, eu estou dando asa, repito, mas não está fora do contexto, não é uma coisa fora de contexto que eu estou falando, pode acontecer. Tem outros sentimentos para com ele e acaba lhe traindo. Ele desce a masmorra. Diz, agora acabou, Senhor. Para ele, tudo ali havia se acabado. Acabou. A masmorra acabou. Deus até era com ele e abençoou lá, mas ele desceu a um nível muito baixo. Quantas vezes? Não sabia ele, como eu disse, que aquilo era uma fase intermediária. Era uma calmaria, mas não era o estágio final. Era intermediário. Você vai passar por isso. Você vai sair disso. E muitos dos seus desejos, de alguns aqui, vão se realizar no nome de Cristo Jesus. Você vai passar. É intermediário. Mas talvez você vá, talvez desça mais baixo. Você pode dizer, meus sonhos acabaram. Espero que essa palavra seja usada no tempo oportuno por Deus na tua vida. Glória a Deus. Como eu disse, todavia, contudo, não obstante, portanto, a mão de Deus, no meio de tanta incerteza, tanto nevoeiro que envolvia a vida deste homem, estava agindo, essa mão providente. Ele só vem descobrir um tempo depois. Ele só vem descobrir
quando um sonho ocorre 13 anos depois, para 14, dele ter sido vendido para o Egito. É que ele vai descobrir. É que ele vai entender. Depois de sepultar seu pai lá em Canaã, no campo de Macpela, que Abraão havia comprado para ser o jazido da família, lá Abraão sepultou Raquel, lá foram sepultados, enfim, as mulheres e tal, e homens ali, enfim. O próprio Jacó, ele retorna. Todos retornam para o Egito. E lá os seus irmãos, ainda com sentimento de culpa muito alto, muito ainda atormentado, disseram, vai ser... Na realidade, o seu pai havia dito a eles que deveriam pedir perdão a José. Que me parece que não houve um pedido formal de perdão. Mas quando o pai morre, diz, agora José vai arrebentar com a gente. Então eles disseram assim, no versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, nos atribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo, assim direis a José. Ou seja, o pai ordenou para eles. Assim direis a José. Mandou os filhos falar com José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado que te fizeram, mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão do servo do Deus, de teu pai. José então chora. O pai diz, olha, peçam perdão ao seu irmão. Se humilhem, vocês pecaram, vocês falharam. E eles finalmente chegaram. Mas não sei se estavam realmente arrependidos. Eles eram medo de que José se vingasse. Mas José tinha um outro espírito. José compreendeu que tudo, apesar da maldade, Deus estava conduzindo a vida. Então José responde a eles, estou eu em lugar de Deus? E ele vai dizer no versículo 20, vós, na verdade, entraste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, ou bênção, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deste versículo, desta diálogo de José com seus irmãos, dos seus irmãos com José, aliás, da resposta de José, a gente tira pelo menos 3 lições valiosas para as nossas vidas. A resposta deste homem nos dá pelo menos 3 lições valiosas. Glórias ao Senhor. As quais ele aprendeu ao longo, nos longos anos de provação. A primeira, ele, pela sua resposta, mostra que ele entendeu que a sua vida não estava à deriva, como um pedaço de madeira jogada de um lado para o outro ao sabor das ondas. Já viu pedaço de madeira? Ele entendeu que a sua vida não estava à deriva. Ele descobriu que as rédeas do seu destino estavam sob o controle daquele que se assenta no trono, na sala de comando do universo e de lá dirige todas as coisas. Ele aprendeu que a sua vida não era um acaso, que as coisas na sua vida não poderiam acontecer por um acaso. Ele deixa isso mais claro no capítulo 45.
Se você voltar ao 45, você vai descobrir isso. Versículo 5. Ele se revela aos seus irmãos. Então, pegando o diálogo, na parte do versículo 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele estava sendo preparado, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida, por um grande livramento. Glórias ao Senhor. A primeira lição, portanto, que ele entende é que a sua vida não estava à deriva. Quantas vezes a gente acha que a nossa vida está à deriva? Quantas vezes a gente acha que Deus perdeu o controle? Quantas vezes a gente pensa que somos, como eu disse, como um pedaço de madeira, joga na água, do lado para o outro, batendo nas rochas das tribulações, das lutas, ao sabor do mar. Quanta gente pensa isso? Quanta gente acha não vale a pena? Quando a gente acha que Deus... Interessante, né? E nesses momentos, nesses períodos, Deus faz um silêncio. Não é nem silêncio, é sabe, parece uma coisa assim que... Não sei nem se é mais do que talvez um silêncio, pelo menos da forma que nós gostaríamos, porque ele fala por pregações, ele fala por leituras, mas às vezes o nosso coração não é saciado com o que ouvimos, porque nós queremos algo mais concreto, mais claro, vamos dizer assim, na linguagem dos esfomeados, com mais substância. Tem gente que não está satisfeita enquanto a barriga não fica dura, né? Aquele toco, né? Está duro, vai empurrando, empurrando, empurrando. Só falta pegar um pau e socar mais para entrar mais comida. É o guloso. Ele não vive ele não come para viver, ele vive para comer. Então, enquanto não sente peso, por isso você vê o cara botar um prato desse tamanho. E o negócio é você põe pouco. Se toda põe um pouquinho, põe mais um pouquinho. É assim que você mantém o equilíbrio. Põe um pouco, depois põe mais um pouquinho, se necessário. Bom, estou aqui para ensinar ninguém a comer. Não foste vós que me enviaste. Foi Deus. E há uma razão para isso. Mas ele só descobriu isso quando ele interpreta o sonho de Faraó. Quando chegou o momento Kairos. Chegou o momento Cronos, né? Não é no Cronos esse relógio, mas o Cronos de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus. E antes não descobriu. Ele estava até desiludido, porque ele achava que o sonho tinha a ver com o momento que ele viveu na casa de Potifar. Ele era como filho. Tudo foi colocado em suas mãos. Só não mandava no patrão e na patroa. Ele mesmo disse: meu patrão só me vedou a ti. Eu ia pecar contra ele, contra Deus? Ele tratado não era mais escravo, era um filho. Ali, ele pensa, aqui é o meu sonho. Aqui se cumpriram os sonhos. Ele não sabia que, na realidade, ali era apenas um período intermediário. Repita para o seu vizinho, talvez você esteja atravessando apenas um período intermediário. O problema é que, às vezes, tem deserto, mas não acaba mais, né? Parece que é o Atacama. Meu Deus! Você nunca termina. Mas ele estava decepcionado. E para piorar,
depois de interpretar o sonho, que trouxe alento ao seu coração, trouxe a esperança. Fala lá com o homem a meu respeito. Eu fui roubado da minha família, eu nada fiz para estar aqui, fala lá, olha o que eu fiz. Deus procurou ou permitiu situações que procurassem tirar todas as esperanças de José, para quando ele tivesse batido o martelo, Deus viesse com a palavra final. A palavra final. Olha o que Deus faz, irmãos, ou permite chegar. Quando ele falou, pronto, Deus tinha uma palavra final. Descobriu aí quando interpretou os sonhos de Faraó. Mas observe cuidadosamente o texto e a história e vê se ele não desceu ao fundo, mas muito fundo do seu poço, das suas lutas, e que tudo veio para entregar os pontos. Mas Deus estava ainda no controle. Glória a Deus. Tua vida não está à deriva, meu irmão. Na minha, na tua vida não há acasos, há propósitos, há obra, há uma mão providente, divina, dirigindo todas as coisas. Não há acaso. Você não está entregue ao acaso. Sua vida não é uma deriva, não está à deriva. E para alguns aqui, o seu estado é apenas intermediário. Talvez daí para cima, talvez você desça mais. José desceu mais. Mas confia em Deus. Seus propósitos, o que Ele determinou, acontece. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele aprendeu mais alguma coisa. Além disso, de que o plano de Deus na sua vida era perfeito. Ele não está com isso negando a maldade dos irmãos, mas ele entende que por trás, Deus está usando esta maldade para cumprir seus propósitos. Ele não está dizendo, vocês não são culpados. A maldade gera consequências. Mas Deus transforma isso para a glória dele. A segunda coisa que ele descobriu depois de tudo, a segunda lição, ele descobriu, que o sofrimento, a agonia, a desilusão e tudo mais que lhe aconteceram veio não para destruir sua vida, mas para fortalecer-lhe sua fé, sua musculatura espiritual, para treiná-lo na confiança, na paciência, para o que Deus tinha para fazer. Muitos acham, irmãos, que as lutas vêm porque estamos em pecado, porque Deus não nos ama, porque alguma coisa quer nos destruir. Ele descobre que essas lutas, sofrimento, desilusão, eram apenas meios para chegar ao fim, ou os fins, alcançar os fins, e prepará-lo, torná-lo sábio, torná-lo inteligente, capacitado. Deus nos prove, irmãos, no meio do fogo, da adversidade. Hoje tem uma turma aí sofrendo com o Enem. Deus também tem o seu Enem. Domingo que vem, vão continuar aí batalhando para alcançar os objetivos. Mas só vão passar, só vão alcançar quem for aprovado nesse desafio. Ele descobre que tinha a ver com um propósito maior
de fortalecê-lo, de criar-lhe musculatura espiritual, músculos espirituais, melhor dizendo. Desenvolver nele a capacidade de confiança, de ter discernimento. O conselho que ele dá a Faraó é extraordinário. Todos ficaram assim, ó. Faça isso, Faraó. Nos 7 anos de fartura, aproveite este momento para confiar em Deus, para desenvolver orações, leitura, dependência, silêncio. E quando chegar o momento, Deus quer que você tenha a palavra de sabedoria para os desafios maiores que Ele tem, para alguns de forma específica, para todo modo geral, mas para alguns de forma específica. Você tenha a palavra de sabedoria, você saiba se conduzir, Deus possa te usar dos propósitos dEle, de redenção, da sua obra, seja onde for, aqui, em qualquer lugar, no mundo todo. Quando José sai, ele fala: Faraó, põe homens sábios sobre teu reino. Construam cidades. Onde houver nas suas terras, Faraó, construa cidades. Ou melhor, celeiros, graneiros, né? Os grãos, recolham tudo, porque virá abundância. Virá depois, quando vier as dificuldades. Ele tinha uma palavra de sabedoria. Ele tinha algo que dava direção. Não foi um qualquer. E Faraó ouviu um escravo. E saiu dali para não ser mais escravo. Para ser o segundo. Abaixo de Faraó ele mandava em tudo. Por outro lado, a autoridade que lhe foi dada não subiu a sua cabeça. Não subiu a sua cabeça. Irmãos, os anos de preparação de Deus na nossa vida são difíceis. Mas aproveite. O que você está fazendo, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Mesmo na prisão, José deu o seu melhor. Mesmo decepcionado, achando que ali foi um degrau que não esperava, que a casa de Potifar que era o cumprimento dos sonhos, por tudo que parecia ser, mas ele cuidou. Ele não faltou ao trabalho de cuidar dali de todos os presos que estavam sob o seu comando e que passaram a ter vida boa, um comando generoso, amoroso. Estava preso. Desenvolva, dê o melhor para Deus. Você está sendo treinado ou treinada. Em nome de Jesus, acredita nisso, porque o que eu estou falando é da palavra de Deus. Dê o seu melhor. Não recue. Deus colocou algo para capacitar você. Se você não administrar bem as pequenas coisas, como Ele vai te colocar nas grandes coisas? Você veja que José estava treinando com prisioneiros. Era o treinamento da liderança dele. Quantas vezes Deus nos leva para o vale para nos dar um treinamento? Preste atenção em nome de Jesus, amados. Seja fiel. Se você, por causa das lutas, dificuldades ou sonhos que aparentemente vão dar em nada, aparentemente, por favor, entenda isso, você também faz de qualquer maneira. No metro quadrado lá, ou nos metros quadrados de José, nos limites de uma masmorra, era maquete. Maquete é insignificante, mas ela aponta para algo maior. Mas é na maquete que você tem uma visão ampliada. É na maquete que você é treinado. Faça bem o seu trabalho. Dedique-se ao seu trabalho.
Deus vai abençoar essa fase difícil da sua vida. Suas mãos vão prosperar. Mas assim como a casa de Potifar era intermediária para José, e ele não sabia, a masmorra também é um tempo apenas de treinamento, não é o lugar final. Dá o seu melhor. Faça com zelo. Você não sabe o que Deus está preparando para você. José até então não sabia mesmo. Que daquela maquete de uma masmorra, ele teria um país para governar. Porque, irmãos, é a mesma coisa. Os desafios são maiores. Mas como é que o médico aprende a trabalhar com o ser humano? É pegando o ser vivo lá, o ser humano, e abrindo e estudando? Onde é que ele treina? Onde ele identifica todos os órgãos e funções? É um boneco. Você vai no dentista, tem lá uma caveira. Alguma coisa assim que mostra os dentes. Você vai no otorrinolaringologista, que nome difícil, otorrinolaringologista. Tem lá a cabeça com o olho, ouvido, tudo mostrando as funções. É nesse período que Deus está te capacitando e te treinando. E é aí que muitos perdem a bênção. São derrotados. É aí que muitos continuam na masmorra. Dá o seu melhor. Deus está te mantendo ocupado justamente para te manter aceso neste período. E a pessoa José lá, atrás da grade lá, sem nada, ele estava treinando. Era lugar de sofrimento, mas Deus estava treinando ele para livrar pessoas da fome e da morte, conforme os seus propósitos. Deus quer salvar pessoas em todos os lugares, aqui, em qualquer lugar do mundo. E Ele quer usar a sua vida. Faça bem. Se preocupe só com a palavra, deixa o resto. Faça o seu melhor. Como eu disse, a casa de Potifar era uma ilusão. Para ele eram sonhos, porque tudo dizia, realmente aqui está o sonho se cumprindo. Sol, lua, Potifar, esposa, irmãos, é a criadagem. Mas Deus disse, não, isso é intermediário. Ao invés de sair, desceu. Mas também não era o final. Você vai treinar um pouquinho mais lá embaixo. Porque eu tenho algo muito grande para a tua vida. Mas ele sabia disso? Não. Como eu já disse, não. Ele só veio descobrir depois que saiu para interpretar o sonho de Faraó. Portanto, ele descobriu. Por isso ele disse aqui, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bênção. Ele descobre que todo sofrimento não era para destruí-lo. Os irmãos disseram, lá veio tal sonhador, vamos tomá-lo, vamos matá-lo, vamos destruí-los e veremos em que darão os seus sonhos. Só que seus irmãos não sabiam que não eram sonhos de José, era algo de Deus ao seu coração. E ninguém pode destruir o que é de Deus. Passado para a nossa vida. Mas ele não sabia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele aprendeu mais algo por sua resposta aqui. A resposta dele mostra as lições que ele aprendeu. Uma terceira lição que eu creio que ele aprendeu claramente, em meio a isso tudo, ele descobriu que enquanto tudo parecia perdido aos olhos humanos, Deus estava escrevendo uma linda história na sua vida. Olha o que é que diz aqui o texto. Ele diz que Deus transformou em bênção. Uma linda história, não é isso?
Mas se você chegar ao versículo 22, vai dizer assim, ó. O 22 diz: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. O cara viveu pra caramba. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Deus estava escrevendo uma linda história. Ele foi do mal, foi transformado em bênção. As lutas passaram, se tornou governador do Egito, ainda viu algumas gerações, viu netos, diz aqui a terceira geração. Ainda teve bisneto, filhos de Maquir, filho de Manassés e outros mais. Deus estava escrevendo a linda história. Através dessas adversidades que passamos, as luzes e tal, Deus está escrevendo a linda história. Desde que confiemos nele. Não poderia terminar sem fazer uma aplicação desse último ponto. Em meio à desesperança, incredulidade que tanto temos visto por aí, abandono da fé, infidelidade, críticas e tantas coisas que temos visto, ansiedade, em meio a isso, mas também em meio à nossa própria vida, no meio de tantas desilusões, Deus também está escrevendo uma linda história, através da minha vida, através da sua vida. Deus está escrevendo uma linda história. Diga ao seu vizinho, através da sua vida, Deus está escrevendo uma linda história. Linda história. Mas eu não vejo. E daí? Ele vê. Ele vê. Hoje nós temos um privilégio de andar numa era, né, pós-moderna, tecnologia avançada. E você andar em lugar que eu tive muita oportunidade de andar e era horrível sair perguntando em outras cidades, que já rodei muito por este nosso país. Mas tive oportunidade já de algumas vezes sair fora do país e dirigir. Todas as vezes eu aluguei carro e ficava dizendo, pai, isso é terrível, tu não sabe a próxima esquina o que é. Mas hoje, você pega lá, eu peguei meu celular, tal do GPS, português do Brasil, né? Você escolhe o português que você quer, Brasil. A 800 metros, vire à direita. A 300 metros, vire à esquerda. Curva leve a 150 metros. Obrigado, senhorita. Você chegou ao seu destino. No Brasil é preocupado isso, mas tudo bem. Você chegou ao seu destino. Rapaz, mole. É ruim que a gente não presta atenção em nada, que fica ligado no GPS. Mas que facilidade. Eu atravessei Portugal, fui à Espanha, entrei em Valência, entrei numa cidade chamada Porto Real. Eu perdi o carro em Porto Real. Eu estacionei, saí andando na cidade, almocei. Eu falei, mas eu botei o carro aqui, eu não fui aqui. Aí rodei, tinha botado em outra rua, que era tudo igual, não conhecia nada. Falei, Jesus. Mas o GPS dizia, entre aí, entre aqui. Que facilidade. Mas você não vê a próxima esquina. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você não está vendo a próxima esquina, mas Deus está vendo. E Ele está te guiando. Daqui a pouco Ele diz, entre à esquerda. A 2 quilômetros, tu vai tropeçar, arrebentar o dedo, não xingue. Entre à direita. Lá na frente o pneu vai estourar, o motor vai bater. Calma. Tem um posto à esquerda.
Deus está guiando a sua vida. Ele não falha. Puxa vida, alguém botafoguense aqui? Ele está guiando a sua vida e Ele não falha. Amém. Amém. Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. E quando você está no meio do nada, você obedece. Eu seguia direitinho e dava certinho. Não erra uma. Bom, chega. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ler o pensamento final. Por isso, não se desespere. Não perca a esperança. Lembre-se que Abraão creu contra a esperança. Ele não perdeu. Por quê? O último capítulo de sua vida ainda não foi escrito. O último capítulo da sua vida não foi escrito. Confie em Deus. Sua mão poderosa está guiando a sua vida. As suas mãos onipotentes estão dirigindo o seu destino. Confie em Deus. Permaneça por 1000 quilômetros, ou por 1000 metros à sua direita. Permaneça confiando em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?